Olá pessoal, deem uma olhada nesse vídeo. Tenha sempre um plano A. Ficou interessante, não é verdade? Em poucos minutos eu produzi esse teaser do tablet Plano A, um produto fictício que possui um influenciador direcionado para um público-alvo e que vamos usar hoje como exemplo para você aprender a criar um influenciador digital com inteligência artificial e produzir um vídeo profissional para divulgar qualquer produto, mesmo sem entender nada de design ou edição. Eu vou te mostrar o processo para fazer tudo em menos de 1 hora, usando apenas 2 ferramentas principais. E o melhor de tudo é que você pode fazer ao mesmo tempo que eu. Basta clicar no link abaixo, onde eu irei compartilhar contigo o material com os prompts que eu usarei nesse vídeo. Para chegar naquele resultado do início do vídeo, vamos executar um plano de ação de 6 etapas. Começamos com a estratégia, depois criamos a imagem do nosso influenciador, elaboramos o roteiro, geramos as cenas, animamos essas cenas e, por fim, fazemos a edição final. É o processo completo, do conceito ao vídeo pronto. O erro mais comum é criar um influenciador baseado no gosto pessoal. A abordagem correta é estratégica. O foco não é na estética, mas na conexão com o cliente e o produto. Por isso, para o primeiro passo, nós vamos definir aqui quem é o nosso produto e quem é o nosso público-alvo. Como bem falei no início, o nosso objetivo vai ser trabalhar com o tablet Plano A. Eu criei aqui um produto fictício para que a gente possa utilizar aqui como referência dentro do nosso teste, do nosso passo a passo. Então, o Plano A, para fins do nosso trabalho aqui, é um tablet profissional brasileiro desenhado para quem transforma ideias em resultados, ou seja, voltado para um público mais profissional. E ele tem como público-alvo profissionais de 30 a 45 anos com carreira consolidada em ambientes corporativos, como analistas, especialistas e coordenadores. É importante a gente definir quem é o nosso objeto e quem é o nosso público-alvo. É comum que a pessoa, ao querer criar um influenciador digital, queira criar por preferência. Eu quero, de repente, uma menina desse jeito, ou um rapaz desse jeito. Só que nós temos que pensar em qual influenciador digital tem mais chance de agradar ao nosso cliente, e em função disso que nós vamos utilizar a IA para exatamente identificar isso. Dessa forma, entrando aqui no nosso guia, no nosso passo a passo, vamos utilizar esse prompt aqui. Vamos copiá-lo e vamos colar na ferramenta de preferência, que no meu caso aqui é o Gemini, mas que no seu caso pode ser o ChatGPT, pode ser o DeepSeek, o Grok, enfim, vai da sua preferência. Perceba aqui que nesse prompt nós temos 2 campos que são editáveis, que é exatamente o nosso público-alvo e o nosso produto. Então, como eu tenho aqui o meu produto, vou copiar a descrição dele e vou colar no meu prompt e vou copiar a descrição do meu público-alvo e colar no meu prompt. Feito isso, boto para rodar o prompt e ele vai me dar como output exatamente o nome ideal do meu influenciador digital, quais são suas características e o prompt para que eu possa criá-lo aqui mesmo dentro do Gemini. E aqui está o meu prompt, ele recomendou aqui a criação da minha influencer Sofia Almeida e deu aqui toda a descrição dela e por fim me deu o prompt de imagem. Tendo esse prompt de imagem aqui mesmo dentro do Gemini, eu vou copiar esse prompt, vou criar uma nova conversa e vou selecionar o recurso de criação de imagens e colar o meu prompt. E aqui está a Sofia Almeida, minha influenciadora digital, que é totalmente aderente ao público-alvo que nós colocamos. Entretanto, é válido destacar, fazer um bom destaque de que as IAs elas possuem um viés algorítmico. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós podemos ter que a criação da imagem, a geração da imagem, ou até mesmo o resultado do prompt, gere personas que são aderentes ao público de origem dos estudos das ferramentas, que é o público europeu, o público norte-americano, e que muitas vezes tem, em sua maioria, um perfil masculino, um perfil branco, etc.
Então, é dever da gente também, quando se deparar com esse tipo de situação, a gente também fazer pequenas correções para que possamos adaptar o nosso influenciador à realidade do nosso público e também identificando esse viés para não propagar o preconceito que as IAs elas acabam por gerar exatamente em função da sua base de estudos. Nesse caso aqui, como tivemos aqui um retorno de um perfil feminino, vamos continuar com essa personalidade, com essa persona, para a gente poder continuar o nosso trabalho com o influenciador digital. Gerada aqui a nossa influenciadora digital, a Sofia Almeida, nós vamos retornar ao nosso guia para pegar o prompt que vai nos ajudar a elaborar o roteiro, bem como elaborar as cenas onde a influenciadora ela vai atuar dentro do nosso teaser. Então, nós temos aqui dentro do nosso prompt 3 campos que devemos preencher: a descrição do produto, o perfil do público-alvo e o perfil do influenciador digital. Nesse caso aqui, eu vou começar pelo terceiro, que nós temos aqui dentro do nosso prompt, e vou pegar aqui exatamente a descrição da Sofia, que é para que o prompt ele reflita exatamente a personalidade dela dentro do nosso teaser, né? E temos também aqui a descrição do público-alvo, que nós já temos aqui, vamos copiar, e a descrição do produto, que também temos lá em cima. Colar aqui as descrições, nós vamos copiar esse prompt e vamos iniciar uma nova conversa junto com o nosso chat. Veja que o prompt é bem completo e vai nos ajudar a elaborar tanto o roteiro quanto as descrições de imagem. Vamos copiar aqui e apenas rodar. Pronto, e aqui está o nosso Gemini aqui, retornou com o nosso roteiro. Vamos dar uma olhadinha. Começa com um gancho. Primeira cena será um close-up extremo do rosto de Sofia, etc. Elementos visuais, transição, enfim. Temos aqui o ato 2, o ato 3, o ato 4 e o ato 5. Temos todo o roteiro para que possamos fazer o nosso teaser. E principalmente a criação das imagens. Vamos criar aqui um Word para nós colarmos esses prompts. E com os prompts aqui separados, vamos para a próxima etapa. Deixa eu retornar aqui no nosso chat, onde criamos a imagem da Sofia, e vou apenas colocar os prompts e pedir para ele criar cada uma das imagens. Vamos lá. Criei aqui as 5 imagens, e interessante que ao final o Gemini colocou aqui uma possibilidade de criar taglines na imagem. Vamos testar e ver o que é isso aqui. Interessante, eu ia rodar depois um prompt para poder gerar brevemente aqui um slogan, mas o Gemini já identificou essa necessidade e já colocou aqui. Com base na imagem final de Sofia, que transmite confiança, controle e sucesso, aqui estão algumas opções de slogan, taglines, de marketing divididos por categoria. Plano A, sua produtividade resolvida, plano A do causa controle, plano A o único plano que precisa, tenha sempre um plano A. Gostei, bacana, acho muito bacana esse aqui. Menos sobrecarga, mais realização, ok. Muito interessante. Deixa eu ver se ele cria a última imagem com essa tagline. Recrie. Podia ser melhor, acho que o design poderia ser mais moderno, mas enfim, eu acho que atende ao nosso objetivo. Vamos baixar então as 5 imagens, baixa a primeira e as demais. Ok, feito o download das imagens, estamos com as 5 imagens aqui. Vamos acessar o véu dentro, que é uma ferramenta do Gemini, através do Labs Google, através da ferramenta Flow. Então aqui no Flow, vamos clicar em Novo Projeto e aqui vamos selecionar o modelo. Vamos tentar aqui o 3.1, que é uma ferramenta nova. Não sei se ele está aceitando o formato por frame, mas vamos tentar aqui, colocar a opção 9:16, um formato de Instagram. Vamos colocar aqui frames para vídeo. E no frames para vídeo nós temos que selecionar 2 imagens. Vamos fazer o upload de cada uma das imagens. Coloca aqui a opção retrato. Vamos selecionar a segunda imagem e vamos fazer esse processo para todas as imagens. A primeira com a segunda com a terceira com a quarta e assim vai. Mas primeiro vamos selecionar aqui a primeira e a segunda para vocês verem como é que é o processo.
Ok, coloquei os frames, mas tem que colocar um prompt aqui. E vamos retornar ao nosso roteiro, onde nós colocamos as cenas. Eu vou pedir para ele descrever as cenas em inglês, pois essas ferramentas de vídeo, elas ainda funcionam melhor com inglês do que com português. Era para eu ter colocado aquaqui no prompt, eu vou corrigir isso no material que eu vou mandar para vocês, para que essas cenas já saiam em inglês. Ok, ele gerou aqui para mim cada uma das cenas em inglês. Vou colocar aqui no nosso Word para poder facilitar o meu trabalho ali no Flow. E aqui embaixo eu simplesmente copiar e colar lá no Flow, onde eu colei os frames. E aqui está, pessoal. Ele gerou duas opções de cada vídeo. Vamos dar uma olhada aqui em algumas. E vocês vão ver o resultado final. Logicamente eu vou olhar aqui a melhor de cada uma das opções para poder formar o meu vídeo. Mas destacar aqui no último, onde eu peguei o último prompt. E fiz somente com um frame, né? Peguei o último frame e coloquei aqui no prompt para que ela falasse, tenha sempre um plano A. E veja como ficou legal. Tenha sempre um plano A. Perfeito, muito bom. Vamos então baixar aqui cada um dos vídeos e vamos partir daqui a pouco para a nossa edição. Ok, pessoal, baixei aqui os vídeos no CapCut. Vou apenas criar um projeto bem simples. Vou aqui me estender, logicamente aqui não é um vídeo para poder ensinar edição. E vou copiar todos os vídeos para o meu CapCut. E vou apenas arrastá-los em ordem. Vou criar uma logo do plano A, só para podermos criar aqui. Vamos selecionar gerar imagem e coloquei aqui um prompt simples. Crie uma logo para o tablet plano A e colei a descrição do produto. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente logo. Bom, pessoal, infelizmente tentei criar aqui no Gemini e não deu certo. E tem acontecido, infelizmente, ultimamente tentar criar imagens por aqui e não sair nenhum tipo de retorno. Nesse caso, como eu tenho uma assinatura aqui do Adapta-One, eu costumo também utilizar a possibilidade. Venho aqui no Adapta-One, seleciono One Image e vou copiar aquele prompt e vou pedir para gerar aqui numa proporção de 9:16. E aqui está uma logo simples, criada aqui pelo Adapta-One. Nada de excepcional, mas vai servir aqui para a nossa ferramenta, para o nosso trabalho dentro do CapCut. Vou copiar essa logo dentro do CapCut. Vou colocar aqui umas transições entre os vídeos para poder disfarçar as pequenas mudanças. Estou colocando aqui um pequeno efeito de aumento aqui na logo do plano A para poder gerar um efeito maior no final. Vou retirar o áudio dos 4 primeiros vídeos e deixar apenas o áudio do último, onde tem a fala. Cada vídeo eu seleciono aqui, clico no botão direito e seleciono extrair áudio para poder excluir esses áudios. E vou inserir um áudio de música, uma música de fundo. Vamos colocar aqui, procurar alguma coisa com tech. Pronto, pessoal, uma edição simples só para poder mostrar o nosso trabalho. Só clicar em exportar e teremos o nosso vídeo. Tenha sempre um plano A. E aí está. Seguindo essas etapas, você transformou uma ideia em um vídeo de divulgação profissional em bem menos de 1 hora. Não esqueça de clicar no link na descrição para receber o PDF com os prompts que usei. E, se esse vídeo agregou valor, se inscreva no canal, ative as notificações, comente e não perca o próximo vídeo. Até mais!